Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom domingo a todos desde já. Hoje é dia 6 de setembro de 2020 e amanhã é feriado, 7 de setembro, né? Segunda-feira, vai ter mais um vídeo aí amanhã no canal Falando com Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo interessante. Eu desde já peço que você compartilhe aí nas suas redes sociais o vídeo. Se inscreva no YouTube, quem não é inscrito ainda, e quem já é inscrito, envie o vídeo para outras pessoas e peça para se inscrever para não somente crescer o canal, mas para divulgar a palavra de Deus. É porque quando o canal cresce, automaticamente o tal canal fica mais visível e fica mais fácil de localizar as pregações, né, acerca do reino de Deus. Hoje eu quero tratar acerca de um assunto aí, como eu posso dizer para você, que é pouco tratado, na verdade, né? Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi, acho que dezenas de vezes, de que a cura de alguém, né, ou a mudança da vida de alguém, necessita de fé do tal que será abençoado, do tal que será curado. A palavra de Deus, ela não diz isso claramente, tá? Porém, eu quero mostrar para você que tem como isso acontecer sem a fé da outra pessoa, tá? Porque tudo bem, sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a fé ela é valiosa na vida de uma pessoa. Para quem não sabe, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê, né? A certeza daquilo que você vai conquistar, daquilo que você quer, aonde você quer chegar a um determinado lugar. Isso aí é um exercício da fé. Isso é algo supernatural no homem, na mulher, por fim, no ser humano, tá? Mas eu já vi muitas vezes falando que não tem como curar alguém se não tem fé. Não tem como algo acontecer na vida de alguém se não tem fé. Por exemplo, quando fui chamado para servir a Cristo, eu reconheço que eu fui chamado não pela minha fé, mas pela misericórdia de Cristo, que me chamou. E eu dei ouvido, não porque eu tivesse fé, mas porque Ele me escolheu para servi-lo. Então aí desde já não necessitou de uma fé para que houvesse em mim, então, essa decisão de buscar a Deus, a não ser simplesmente a fé natural de até a igreja, né? Até aquele local, aquele recinto onde é pregada a palavra de Deus, que tem muitas esquinas, muitos lugares tem ali, né? Foi a fé natural que eu usei de ir até lá. Mas eu reconheço que o chamado veio do alto, e isso não necessitou da minha fé para que tal coisa acontecesse. Pois bem, vamos lá. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Mateus 9:37. Vamos lá. Mateus 9:37. Isso são só curiosidades, tá, pessoal? Que a gente está estudando, estamos estudando a palavra de Deus, aprendendo mais acerca das coisas de Deus. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor Jesus, vamos voltar no 32, que vai ficar melhor para a gente entender, tá? E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Levaram até o Senhor Jesus uma pessoa muda e endemoniada. Mudo já não fala, estava endemoniado, não pode ter fé. Já começa por aí. E expulsou o demônio. Falou o mudo. E a multidão maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam:
ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Né? Então aqui começa que levaram até o Senhor Jesus uma pessoa que ela era muda e endemoniada. E está bem claro que essa pessoa ela não tinha fé alguma dentro dela para que ela viesse então ser curada, pois o demônio habitava dentro dela, fazendo com que ela fosse muda, né? E completamente tomada por ele. Então não existia fé naquela pessoa. É tanto que levaram aquela pessoa até ele para que ele fizesse algo acerca do problema desse cidadão. Ou seja, não necessitou aqui da fé do tal para que houvesse uma transformação de vida, para que o demônio saísse. E ele falasse e mudasse então a direção da vida dele. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve ele grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não tem pastor. Você vê que ele viu o povo ali, como ele fala, desgarrado e errante, como ovelhas que não têm pastor. Tá? Ou seja, eles não tinham pastor para cuidar de fato, de verdade. Embora havia ali os escribas, né, e os fariseus estavam ali, que pregavam todos os sábados no templo a Torá, liam um trecho ali da Torá, mas eles não pastoreavam o povo, eles não cuidavam do povo, eles olhavam tão somente para si mesmos. Então, realmente, era um povo que não tinha pastor. Era um povo que estava desgarrados e errantes, jogados, não por culpa deles mesmos, mas porque não havia um pastor para cuidar daquelas ovelhas. Então disse aos seus discípulos, a seara, é o 37, né, que eu li agora há pouco. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais, né? Mande mais pessoas. Ou seja, já começa também aí uma questão que ele fala, devemos rogar ao Senhor da seara, que é Deus, o Todo-Poderoso, para que ele mande. Para quem mande? Deus mande. Então, se é para que Deus venha mandar pessoas para administrar ali a seara, para poder levar a palavra à seara, para curar aquelas pessoas ali que estão necessitadas de uma cura, estão precisando de um auxílio ali espiritual, muitas vezes físico também, foi rogado a Deus por mim que estou aqui hoje, isso eu confesso de toda a minha alma, como foi rogado também para que você que está do outro lado aí, que serve a Deus e está me assistindo, você não serve a Deus porque você simplesmente bateu no peito e falou, eu quero esse Deus. Não foi só por isso. É porque foi rogado um dia por você. Para que você fosse chamado para servir a Deus e você desse ouvido. Porque se ele não abrir os seus ouvidos espirituais, não adianta. Você não vai conseguir ouvir a palavra. Você não vai ter, não posso dizer, você não vai ser autossuficiente para poder se entregar. Você, eu vou me entregar, eu quero me entregar. Não, não funciona assim. É o Senhor da seara que chama. É o Senhor da seara que tem chamado a mim e a você para servi-lo, para levar a palavra de Deus, para curar os enfermos, os cativos, os necessitados, os endemoniados. Só que para que isso aconteça, você tem que ter algo mais do que tão somente ter sido chamado. Aí é onde vem uma segunda parte, a qual é Deus que te dá também. Deus te chama, Ele te prepara e Ele te dá. Isso você tem que entender. E quanto você mais se entrega depois que você entende o seu chamado, então você vai ter então aí, embora que tudo isso vem já desde o alto preparado para você e para mim, vem daí então uma hierarquia espiritual, a qual eu costumo falar que é como a palavra vai dizer, que uns foram chamados para ser bispo, outros presbíteros, outros diáconos, outros apóstolos, por fim, há uma hierarquia aí espiritual. Para que então aconteça então a mudança de vida mediante ao bispo ou presbítero, né, levando a palavra, aconteça uma cura, tá? Cada um foi chamado para um propósito.
eu não estou aqui à toa, não caí de paraquedas. Eu fui chamado para esse propósito, com certeza. E disso eu não tenho dúvida. Como também você deve ter a sua função na sua igreja. Se você não tem igreja, tem levado a palavra sozinho, né? Como Paulo praticamente fez tudo isso sozinho. Depois que começou a ter ajuda de outras pessoas que começaram a dar crédito a ele, mas ele sofreu muito no início. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos que mais expandiu o evangelho, né? Só ele tem aí 13 cartas aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento ele tem 13 cartas, né? E aí continuando aqui, no 38 vai falar o seguinte, da Seara, não, 38 não, no 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ou seja, o Senhor Jesus deu poder para os discípulos curar a enfermidade, expulsar os demônios, né? As pessoas que estavam cativas fossem libertas, não vivessem mais naquelas algemas que eles viviam no passado. Mas eu estava falando acerca, aqui está falando acerca da seara. E você já entendeu que ele chama a mim e a você para fazer parte da seara. Mas no começo eu falei acerca da fé, que nem todo mundo necessita de fé para ser curado. Mas por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele vai falar lá em Lucas 24, 49, ele fala que, olha, eu vou para o Pai, mas vocês permanecem, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? É justamente o poder do Espírito Santo, para que você tivesse justamente, eu tivesse justamente aquilo que Cristo recebeu lá nas águas, no batismo, lá no Rio Jordão. Desceu sobre ele o Espírito Santo, ele recebeu todos os poderes. Ele recebeu todos os dons. O dom de cura, o dom de língua, o dom de profecia, discernimento de línguas, o dom, todos os dons ali, ele recebeu, a saber os dons de 1 Coríntios capítulo 12. E o dom de cura, se eu não me engano, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Vai falar que é o dom de cura. Né? Eu acho que é o último dia que vai estar falando ali nesse versículo, o dom de curas, de diversas curas. Pois bem, e o Senhor Jesus tinha esse dom. Quando eu tenho um dom, eu já falei acerca do dom uma vez, eu falei acerca disso. Quando eu tenho um dom, ele é meu. Se ele é meu, eu faço o que eu quero com ele. Eu não preciso da sua fé para te curar. Você pode falar que eu estou louco, eu posso te provar como não. Trouxeram para ele aqui então, como você acabei de ver aqui, ó. Trouxeram para ele então, um mudo aqui, ó, tá aqui, ó, mudo, e do lado de cá, mudo e endemoniado. Trouxeram para ele um mudo e um endemoniado, trouxeram para ele. E ele expulsou o demônio, então ele passou a falar e teve uma transformação de vida. Se nós voltarmos um pouco aqui no 9 mesmo, você vê que, ó, e entrando no barco, no começo do 9, e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, essa fé aqui, trata-se de disposição e não de fé sobrenatural, tá? Eu falei um pouco acerca disso também no passado, eu tenho um vídeo falando sobre isso aí no canal, tá? Essa fé é de disposição, não é a fé de que eu serei curado, não é a fé de que eu levantarei, não é essa fé que ele está falando, é a fé de disposição. Pois bem, vamos provar. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Então ele perdoou os pecados daquele paralítico. Ele continuou então lá aleijado do mesmo jeito. Então aqui ele está dizendo que os pecados daquele homem o jogou naquela situação. Sabe-se lá o que ele fez, mas ele acabou parando ali, tá, por conta de todas as transgressões que ele cometeu. Tá bom? E eis que alguns dos escribas diziam entre si, conversando ali baixinho, né? Fofocando, fuxicando, uma coisa desse tipo. Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, dom de revelação, ele conhecia o pensamento ali. Então, foi revelado a ele através de algo direto do céu. Foi revelado. Tá aqui, isso aqui é um dom também. Disse: por que pensais mal em vossos corações? Ele já revelou aquilo que eles estavam pensando. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, a mesma autoridade que ele deu lá
no comecinho do 10, tá? Aos discípulos. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantou-se, foi para a sua casa. Está vendo? Então ele não precisou da fé desse homem para curá-lo. Ele não necessitou da fé dele para poder curar e falar: então, ó, então pega a tua cama e vai. O que é mais fácil? Dizer que perdoar os teus pecados? Porque o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Mas vocês cogitam entre si que isso é blasfema? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para essas coisas e pode dar poder também aos seus servos para isso, então levanta e toma a tua caminhando. Aí ele continua caminhando aqui, e quando ele está conversando, chega uma pessoa, um pai de família, e fala: mestre, a minha filha morreu. Né? A minha filha morreu. Chega que está aqui assim: mestre, cadê? Ele vai falar: a minha filha morreu. Um pouco antes vai falar acerca daquela mulher hemorrágica, né? Que aí ele fala: a tua fé te salvou. Aí é diferente: a tua fé te salvou. Porque ela falou: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. Ela foi lá e tocou, extraiu dele virtude e poder, e ela foi curada. Mas o poder veio de Cristo. A fé dela, a disposição dela de chegar até ele, a certeza de que se ela tocasse nele, ela ia ser curada, a certeza de que se ela tocasse nele, extrairia dele poder, tomaria dele poder para poder curá-la. Então, a fé dela, a fé daquela disposição que ela teve para chegar até ele, aconteceu. Então aconteceu a cura. Porque ela teve que ir até ele, ela foi até ele. O paralítico não levaram até ele. Casos diferentes. O endemoniado também levaram até ele. Indo ele, então, chegando à casa da menina, ele estava... Cadê? Jesus chegando à casa daquele chefe, vendo ali os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ou seja, o povo que estava chorando ali, né, fazendo aquelas canções de choro, foi o mesmo que começou a rir, a zombar dele. E logo que o povo foi posto para fora, mandou sair o povo, aquela incredulidade ali. Então, entrou Jesus, pegou-lhe na mão da menina, levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, por todo aquele lugar. Ou seja, a menina estava morta. Pode o morto ter a fé para alguma coisa? Não tem como o morto ter fé para alguma coisa. Então, aqui está provando que o Senhor Jesus Cristo não precisa nem da minha e nem da sua fé para mudar a sua vida e nem a minha vida. Se Ele escolher você para mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai arrancar de você tudo aquilo que tem que arrancar. É só Ele te escolher. Mas essa escolha depende dele, através de outras pessoas que orou por mim e que orou por você está hoje servindo a Deus. Então dê valor a isso. Que eu tenha que dar valor a isso, o fato de ter sido chamado para servir a Deus. Porque a partir do momento que eu fui chamado para servir a Deus, então eu tenho que me dar, eu tenho que buscar mais, para que então eu possa ter aí os dons lá de 1 Coríntios 12. E para exercê-lo aqui na terra, não envergonhando o nome do meu Deus, e não pregando as coisas terrenas, mas as coisas celestiais. Você já viu na Bíblia o Senhor Jesus Cristo pegando alguma coisa da terra? Ensinando você a morar na terra, a permanecer na terra, a ficar na terra, a prosperar na terra, ser bem-sucedido na terra, ser riquíssimo na terra? Você já viu? Aí você pode até falar para mim: ah, mas o que fala lá naquela passagem que o Senhor Jesus Cristo fala: lá é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Será que você entendeu essa passagem verdadeiramente? Ou você tem se enganado às vezes dizendo que entendeu essa passagem? Vai lá, analisa direitinho o que o Senhor Jesus está falando. Analisa. Eu vou fazer um vídeo acerca disso depois, para que você possa entender mais. Ele nunca pregou a terra. Lázaro, 4 dias Lázaro estava morto. Que fé Lázaro tinha para poder sair daquele buraco, daquela tumba lá? Fala para mim. Não havia fé nenhuma em Lázaro. E outros casos mais que o Senhor Jesus Cristo veio ressuscitar outras pessoas. Ah, mas ele era Jesus, é diferente. Olha o que ele fala no 10 aqui de Mateus.
Ele deu autoridade para eles fazer as mesmas coisas? O que é que vai dizer lá em Lucas 24, 49? O pessoal permanecia em Jerusalém, os discípulos ali, todo aquele povo que acreditava nele, até que do alto fosse revestido de poder, para que então fizesse a mesma coisa que ele fez, que é a mesma promessa de Joel 2,28. Parou para analisar? É um chamado que você tem. E se você tem esse chamado, então dê valor a ele. Não fique enraizado aqui na terra, porque quando você fica enraizado na terra, buscando tão somente a terra, você não tem contato com o céu. Porque o céu é isso, o céu é milagre, o céu é louvor, o céu é adoração, o céu é línguas, o céu é cura. Isso é o céu. A terra é dinheiro, a terra é comida, a terra é bebida. É contramão. Você compreende o que eu estou te falando? Mas, por exemplo, Atos 3, o que é que vai falar? Vai falar acerca daquele paralítico que estava sentado na porta do templo ali, né, de Atos 3, da porta chamada Formosa. Que ele vai passando, mas aquele camarada, ele está ali apegado às coisas do mundo. Ele ouviu falar de Jesus? Olha, eu acredito que sim, com certeza. Ele ouviu falar do Senhor Jesus. Não teve oportunidade, de repente, de encontrar com o Senhor Jesus. Por quê? Eu não sei. Porque o Senhor Jesus sempre estava ali no cenáculo, no templo, pregando a Torá, porque era o livro da lei que existia, era justamente a Torá. Os primeiros 5 livros aí da Taná, né, o Pentateuco, os 5 livros aí, que é o livro da lei. Mas ele nunca deu de cara com o Senhor Jesus ali por algum motivo. Ele foi colocado ali. E ele pedia ali, no caso ali, dinheiro para os discípulos, né, dos 2 que estavam ali, subindo, né, para poder fazer a oração ali, 9 da manhã, e ele vai e pede dinheiro para ele. E eles olham para ele, né, Pedro e João, e ele falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho moeda, de ouro nem prata, que era a moeda corrente aí da época, né, e tinha estampado ali a esfinge do rei, né, que comandava o país, aquele lugar. Eu não tenho, mas o que tem eu te dou, porque eles tinham poder, que receberam lá em Atos 2, era o que eles tinham poder. Aí ele ficou olho nele, no paralítico, e roxo, né, que lá no passado era paralítico, aquele lá não tinha o que fazer com ele. Se você for lá em Atos 2 e meditar, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Aí ele pega pela mão e fala: levanta e anda. E a palavra vai dizer que é muito clara. Ele não levantou, ele puxou. Quando ele puxou, ele veio. O poder que estava dentro dele passou para aquele aleijado, fazendo com que ele se levantasse. Você vê que foi uma cura maravilhosa. E você vê que o Senhor Jesus Cristo curou pessoas também assim. Mas em momento algum vai falar que Jesus tocou em alguém que estava assim, foi lá e puxou a pessoa. Não vai estar claramente falando que o poder entrou ali. Pela palavra, o Senhor Jesus já, por ser ele todo poderoso, né? Porém, já o discípulo, ele tocou. Quando ele tocou, estava dentro do discípulo, passou para dentro do aleijado, fazendo com que ele viesse aí se levantar e saiu pulando e dando glórias aí ao Deus Todo-Poderoso. Mas ele não queria ser curado. Ele queria dinheiro, porque a necessidade dele era de dinheiro. Ele estava preso às coisas do mundo, então ele queria as coisas do mundo. Aí Pedro vai e fala: eu não tenho coisa do mundo para te dar, rapaz. Mas eu tenho as coisas celestiais. Eu tenho línguas para te dar, porque eu tenho, então eu posso dar, eu posso te ensinar o caminho de buscar também. Eu tenho cura para te dar, eu te dou a cura e te ensino como é que você faz também para ser um distribuidor de curas, um distribuidor de línguas, um formador de almas, um formador de homens e mulheres de Deus. É isso que Deus tem para mim nesta manhã. É isso que Deus tem para você nesta manhã. Ele quer fazer de mim e de você um formador de almas, um formador de soldados celestiais e não pessoas terrenas. Me desculpa que demorou um pouco o vídeo aqui, já está com 24 minutos, já ultrapassando os 24 minutos, tá bom? Mas teria muito mais coisas para a gente poder aprender. Mas por hoje é só. Que Deus abençoe sua vida e que tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, acima de tudo na presença de Deus, e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.